Questão 48 coloca um texto cuja fonte escreve pra gente. Calaça M, Silva EB, Jesus JN, territorialização do agronegócio e a subordinação do campesinato no cerrado. É uma questão sobre agricultura, sobre agropecuária. Note que ele já cita a palavrinha agronegócio no início da nossa fonte e já cita também a questão da subordinação do campesinato. O campesinato são os camponeses que trabalham no campo, que geralmente vendem a sua mão de obra lá no cerrado. Vai falar de agropecuária brasileira, agropecuária dentro da realidade do Brasil. Vamos ler o comando antes de fazermos a leitura do enunciado? Os elementos descritos no texto a respeito da territorialização da produção demonstram que há Então, o que existe, de acordo com o texto, que a gente pode marcar como alternativa correta nas alternativas? Vamos ler o nosso enunciado. O enunciado diz o seguinte: no cerrado, o conhecimento local está sendo cada vez mais subordinado à lógica do agronegócio. Ele já colocou uma primeira informação importante. O conhecimento local, conhecimento muitas vezes popular, de pequenos conjuntos populacionais de um certo local, lá do cerrado, está cada vez mais subordinado à lógica do agronegócio, à lógica dos grandes proprietários agrícolas. De um lado, o capital impõe os conhecimentos biotecnológicos. O que é o capital? O dinheiro. O agronegócio impõe esses conhecimentos biotecnológicos, de avanços que nós temos cada vez mais recentes dentro da agricultura, como mecanismo de universalização de práticas agrícolas e de novas tecnologias. E de outro, o modelo capitalista subordina homens e mulheres à lógica do mercado. Então, de um lado, esse capital, esse dinheiro, coloca a tecnologia nova no campo. De outro lado, esse modelo dessa prática capitalista subordina, torna os homens e as mulheres reféns acerca da lógica do mercado, acerca da lógica do sistema capitalista que norteia essa interação. Assim, as águas, as sementes, os minerais, as terras, bens comuns, tornam-se propriedade privada. Além do mais, há outros fatores negativos, como a mecanização pesada, máquinas de grande porte sendo utilizadas no campo, a pragatização dos seres humanos e não humanos. O que seria a pragatização? Talvez tenha relação com o uso de agrotóxicos, o uso de inseticidas, o uso de manipulados agrícolas para combater esse tipo de situação. A violência simbólica, a superexploração, as chuvas de veneno e a violência contra a pessoa. Note que é um texto em que o autor ele tem certamente uma visão negativa sobre o agronegócio e uma visão a favor do campesinato. Ele pontua em vários elementos do nosso texto que o sistema capitalista ele é um malvadão que está tirando o camponês do campo, está colocando ele subordinado a essa lógica capitalista, está fazendo com que esse camponês não ganhe o dinheiro devido pelo seu trabalho, está fazendo com que esse camponês fique cada vez mais restrito de acordo com esse avanço dessa estrutura capitalista como um todo. E aí, vamos lá. O que a gente pode marcar como sendo uma alternativa correta? Letra A. Cerco aos camponeses, inviabilizando a manutenção das condições para a vida. Então, quer dizer que existe um cerco, meio que uma restrição à ação dos camponeses, o que inviabiliza a manutenção das condições para a vida? Pode ser uma possível resposta correta. Não sei se vai ser a melhor, mas me parece ser uma opção relativamente adequada. Letra B. Descaso aos latifundiários, impactando a plantação de elementos para exportação. Errado. Ao longo de todo o texto, o cara está criticando o agronegócio. E quem que domina o agronegócio? Quem domina o agronegócio é o latifundiário. Latifundiário é aquele cara que detém posse sobre grandes porções de terra, que concentra uma grande quantidade de riqueza nas suas mãos. E nesse caso, ele não está falando de um descaso com os latifundiários. É um descaso com os camponeses, com o campesinato. Portanto, a letra B já se mostra como sendo uma alternativa incorreta. Letra C. Desprezo ao assalariado, afetando o engajamento dos sindicatos para o trabalhador. Desprezo ao assalariado até poderia ser uma boa opção. Apesar de que cerca aos camponeses me parece ser melhor porque vai direto no cerne da crítica que ele coloca dentro do nosso texto. Mas afetar o engajamento dos sindicatos não é uma coisa descrita no texto. Em nenhum momento o texto falou sobre sindicato rural, sobre como que o sindicato atua a favor desses trabalhadores assalariados no campo. Por isso eu não consigo pensar na letra C como sendo uma opção, lembrando que ele já levou a nossa análise diretamente para aquilo que o texto deu. Letra D. Desrespeito aos governantes, comprometendo a criação de empregos para o lavrador. Da mesma maneira que a letra B, a letra D está falando de uma visão contra a ideia que foi descrita no texto de que ele é contrário à perspectiva do agronegócio. Em nenhum momento o texto falou sobre um desrespeito que é difundido, propagado, levado a cabo contra os governantes. Letra E. Assédio ao
empresariado, dificultando o investimento de maquinários para a produção, também está errado. Até porque é a mesma lógica que ele colocou na letra B, né? Na letra A ele está falando de novo que o coitado, o pobrezinho, é o empresariado, é o latifundiário, é o cara que tem um capital, é o empresário que participa desse investimento massivo, desse crescimento do campo nos moldes atuais. E não é o que ele está falando no texto. Ao longo de todo o texto ele cita, ele reforça a ideia de que esses homens e mulheres, muitas vezes, que não têm posse sobre a terra, que são, obviamente, o grande alvo desse avanço. Portanto, a melhor opção seria a letra A. É um cerco aos camponeses, não um cerco literal, né? Eu não tô literalmente cercando eles com uma barreira física, mas um cerco simbólico, no sentido de que eles ficam com cada vez menos poder no campo, cada vez mais subordinados à lógica capitalista, o que acaba inviabilizando a manutenção das condições para a vida diante dessa situação degradante que está acontecendo na perspectiva do autor. Questão 48, vejamos letra A. É importante só pontuar, né, aquela nossa análise clássica dos mapas no Brasil. Podemos falar disso daqui? Imagina lá a estrutura do nosso Brasilzão, né? Vou desenhar o clássico Brasil Pizza aqui, que eu acho que fica mais fácil de a gente entender, né? Existe aqui uma região mais próxima ao norte do Brasil, tem essa regiãozinha aqui, né, no Nordeste, tem uma regiãozinha que fica aqui no meio, né? Essa regiãozinha aqui no meio, tem uma regiãozinha que fica aqui, né, em roxo, tem uma outra região aqui litorânea, região costeira, que tá passando bem aqui. Cara, meu mapa não ficou numa proporção muito adequada, mas tá tudo bem, né? E tem um outro biominha que fica bem aqui no extremo sul do Brasil, beleza? Lembra lá dos biomas do Brasil, né? Aqui no norte do Brasil, nós temos a Amazônia, a floresta amazônica, de grande importância para o Brasil, uma floresta extremamente biodiversa, com um regime de chuvas abundante, com um solo pobre em nutrientes, com uma característica bem ligada a uma estrutura equatorial. Aqui no Nordeste, nós temos aquele bioma que fede, a Caatinga. Caatinga com plantas xerófitas, adaptadas a pouca quantidade de água típica da região, a um clima com uma temperatura mais intensa, com um solo que tende a ser mais pedregoso. Aqui na região centro-oeste, nós temos o Cerrado. Cerrado, que possui plantas com galhos tortuosos, um solo extremamente ácido, com presença de alumínio, presença de íon ferro. Você tem plantas com cascas espessas na estrutura do seu caule, do seu tronco, adaptadas à presença do fogo. Aqui na fronteira, aqui nessa região mais litorânea, temos a Mata Atlântica, que é uma espécie de bioma bem parecido com a Amazônia em termos de biodiversidade, em termos de regime de chuvas e fatores similares. A questão é que a Mata Atlântica já foi muito degradada aí no decorrer dos anos. Aqui, próximo ao Cerrado, temos aquele bioma pequenininho, que é o Pantanal, marcado pelaquela sazonalidade de cheias e de secas. Então o rio sobe, preenche toda a região, depois ele decresce o seu nível, bem associado a um tipo de vegetação também que passa boa parte do tempo inundada. Aqui no extremo sul, quem é esse daqui? São os Pampas, os Campos Sulinos. Tem gente até que fala que aqui você tem as pradarias brasileiras. Pradaria, não é padaria, é pradaria. E existiria aqui também, né, a Mata de Araucária, ali naquele meio termo, mas apenas pra gente recapitular a localização de cada um desses biomas na estrutura brasileira. E é importante lembrar uma coisa. Hoje em dia, a fronteira agrícola, ela tá avançando em direção à Amazônia. Você tem a fronteira agrícola mais ou menos bem aqui na nossa representação do Brasil. Inicialmente, o homem ele começou a degradar os biomas brasileiros pela região costeira, o que é uma herança da colonização, afinal, a colonização ela foi feita inicialmente aqui nessas regiões mais próximas diretamente ao mar, e aí pouco a pouco o homem foi avançando por interior do território brasileiro. Hoje em dia, a fronteira agrícola, ela já pega aqui boa parte do Cerrado, ela já tá pegando cada vez mais a região da Amazônia, a região da floresta amazônica que está sendo degradada por esse avanço do agronegócio. Outra observação importante, biomas que já foram extremamente degradados no decorrer dos últimos anos. Cerrado e Mata Atlântica, são até conhecidos como hot spots, né? Hot spots são pontos quentes, são regiões em que você tem muitas espécies endêmicas, espécies que só conseguem viver naquele respectivo bioma, que estão em risco de extinção, dentre outras alterações associadas a essa degradação do ser humano. São algumas
importantes aí, considerações que a gente pode reforçar, só para recapitularmos um pouco esse conhecimento geral sobre biomas. Eu não fiquei escrevendo tudo, mas eu fui falando só para você ir associando. Se você nunca viu isso na tua vida, é bom depois tu voltar aí na nossa aula só para anotar, porque são informações que podem te fazer acertar uma questão. Estou passando aqui no final desse vídeo de resolução de questão para te fazer um convite. Se você está estudando para o Enem, se você está estudando para a prova de vestibular e quer passar em medicina ainda neste ano, vá aqui na descrição do vídeo e acesse o link que eu deixei reservado para você no topo da descrição. Lá nessa página, você vai conhecer a plataforma Vinícius Oliveira, que é o meu preparatório focado na aprovação em medicina. Dentro da plataforma Vinícius Oliveira, você vai ter acesso a aulas de todas as matérias, com mais alto padrão de qualidade e didática, listas de questões pós-teoria com gabarito comentado, listas de revisão sugeridas, cronogramas personalizados, segmentados por semanas, com tudo que você tem que estudar, do básico ao avançado, para que você seja aprovado em medicina ainda neste ano. Não perca mais tempo. Vá aqui na descrição, toca no link, conheça a plataforma Vinícius Oliveira, torne-se meu aluno e garanta uma preparação de altíssimo nível que vai te trazer muito mais resultado para que você passe na faculdade ainda neste ano.